Olá, pessoal! Você já parou para pensar quem vai ficar com os seus bens depois que você partir? O meu nome é Kátia Paixão, eu sou advogada, especialista em planejamento patrimonial da família através do sistema de holding. E é sobre este assunto que vamos tratar aqui neste vídeo. Quem vai ficar com o teu patrimônio depois que você partir? Se você não fizer um planejamento patrimonial sucessório dos teus bens, aí teremos que respeitar a regra prevista em nossa legislação. E o artigo 1845 do Código Civil estabelece quem são os nossos herdeiros necessários. Nossos herdeiros necessários são os descendentes, entre eles estão os nossos filhos, os netos, os bisnetos. Também é herdeiro necessário os nossos ascendentes, ou seja, os pais, os avós. Também o cônjuge. Independente do regime de casamento que você tenha adotado, o seu cônjuge é sim o seu herdeiro. Então veja bem, se não tem planejamento patrimonial sucessório, quando você partir, a sua família terá que se submeter a um processo de inventário. E esta ordem aqui na sucessão, ela tem que ser respeitada. O teu patrimônio, ele vai para os seus descendentes. Se não existir, é que irá para os seus ascendentes. Ou seja, se você não tiver filhos, netos, bisnetos e tiver os seus pais herdarão. Agora veja bem, a todo momento o cônjuge ele terá uma participação nesta herança. Então ele vai ser herdeiro conjuntamente, ou seja, em concorrência com os seus filhos, exceto alguns regimes de casamento. Agora veja bem, uma preocupação. Por vezes você pode desejar que o seu patrimônio fique, você tem filhos e você pode desejar que o teu patrimônio fique somente para os seus filhos, porque você não é mais casado ou enfim. Só que, detalhe, se você estiver em um relacionamento e que seja considerado uma união estável, esta pessoa, ou seja, o seu atual companheiro, ele será equiparado a cônjuge e ele terá os mesmos direitos como se casados fossem. Resumindo, este companheiro terá participação ali na herança junto com os teus filhos, ou mesmo junto com os teus pais na ausência de filhos. E por vezes isso é um grande problema. Talvez porque aquele relacionamento nem é tão duradouro, ou porque aquele companheiro, aquela companheira não teve participação nenhuma na conquista ali daquele bem, daquele patrimônio. Pouco importa, essa pessoa terá sim direito à herança que você deixou. Eu quero aqui fazer uma outra observação acerca daquelas pessoas que são casadas pelo regime da separação total de bens, separação convencional. Então, veja bem, um dia você e seu cônjuge decidiram se casar sob esse regime. Ou seja, o regime da separação total significa que o que é seu, o que é do seu cônjuge é do seu cônjuge. No entanto, esta incomunicabilidade, ou seja, não haverá a participação de um no patrimônio do outro, esta regra de não comunicabilidade, ela serve tão somente para a separação em vida, ou seja, em virtude de um divórcio. O que é meu, o que é do meu cônjuge é dele, e se nos divorciamos, cada um fica com o seu bem. Essa regra se aplica tão somente para a separação em vida. Por quê? Se for em virtude da morte, ou seja, estão casados sob o regime da separação
convencional, ou seja, que vocês escolheram total de bens, este cônjuge sobrevivente também terá direito à herança, independente dos bens que já são dele, que já está em nome dele, ele herdará em concorrência com os seus filhos. E na ausência dos filhos, em concorrência com os seus pais, assim como acontece com a questão do companheiro. Por estas questões, as pessoas começam a se preocupar em cair nesta regra. Puxa, não, eu não gostaria que fosse assim. Quando eu falecesse, eu gostaria que só os meus filhos fossem beneficiados. Enfim, por isso é necessário se ocupar com essa questão do planejamento patrimonial, para que você possa, claro, respeitando o direito ali, a parte legítima dos teus bens, que corresponde à metade do teu patrimônio, ou seja, só 50% dos teus bens você pode dispor e inclusive beneficiar terceiras pessoas distintas destes herdeiros necessários. Mas ok, nós não estamos aqui querendo lesar ninguém, sugerir que alguém seja lesado. Respeite esta parte legítima e aí com a outra metade do teu patrimônio você terá sim liberdade para dispor, para beneficiar terceiros ou para beneficiar até mais um filho que outro. Você pode fazer isso se for respeitada a parte legítima que cabia a cada um deles. Então, entendido aqui, quem ficará com o teu patrimônio depois que você partir, também é importante considerarmos quanto cada um deles receberá. E aí, veja bem, num primeiro momento passa pelas nossas cabeças que vamos deixar 100% do nosso patrimônio para os nossos filhos, para os nossos herdeiros necessários. Só que isso não é verdade. Por quê? Veja bem, quando você partir, claro, se não deixar um planejamento patrimonial sucessório feito, ok? Caindo na regra do inventário, uma boa parte deste patrimônio vai ficar para o Estado. De cara, os teus familiares terão que se submeter ali ao processo de inventário e recolher um imposto, e dependendo de alguns estados, esta alíquota já está bem alta. Então, você vai pagar um percentual sobre aqueles bens a título de imposto sobre a herança. Você terá despesas com advogado. Você também irá ter despesas com cartórios, com custas, registros, certidões, que é um valor significativo. E ainda, se houver a necessidade da venda do patrimônio, quer para viabilizar a partilha dos bens ou para suportar as despesas com este processo de inventário que é tão caro. Será devido ainda o imposto de renda sobre o ganho de capital, ou seja, mais uma vez o governo irá abocanhar uma parte do seu patrimônio. E o intuito aqui de estar compartilhando estas informações, esse conteúdo, é justamente para alertar o cidadão brasileiro. Porque se não for feito um planejamento patrimonial sucessório dos bens e a família cair nesta regra do inventário, por vezes essa despesa com o processo do inventário pode chegar a até 40% do valor do seu patrimônio. Então, é uma ilusão achar que 100% dos teus bens que você batalhou para conquistar ficará em poder das pessoas que você ama, dos seus filhos, enfim, não é assim. Uma boa parte vai para a mão do governo, outra parte vai para a mão de advogados e por aí vai, e não tem jeito. Esse patrimônio ele vai sim sofrer uma depreciação significativa. Então, considere esta informação e saiba que existe uma solução onde você pode se beneficiar
e também beneficiar a tua família, deixando-os livres deste processo, desse terrível, doloroso e tão caro processo de inventário. E mais, tendo ali a liberdade para fazer esta partilha de um modo que realmente atenda à sua vontade, sem prejudicar ninguém, porém resguardando aqueles que você efetivamente quer beneficiar. Tudo isso você consegue através do planejamento dentro dos teus bens dentro do sistema da holding. Você quer entender mais sobre este assunto? Se inscreva neste canal. Também eu deixo aqui a oportunidade para você escrever nos comentários a sua dúvida. Elas são importantes para mim. Por vezes vai esclarecer a dúvida de outras famílias também. Deixe os seus comentários, suas sugestões, diga sobre o que você gostaria que eu também comentasse aqui, deixando próximos conteúdos. Eu te aguardo no nosso próximo vídeo, ativa o sininho da notificação para você ser informado da nova publicação. Um forte abraço e até mais!